faculdade tão conceituada. Tá? Então, esse é um resumo do que nós vamos falar, o Lean Manufacturing e o Six Sigma, um pouco da cultura, como que isso transforma, né? Agregação de valor, que é um dos pontos principais dentro desse sistema, né, de produção ou de melhoria contínua. Sobre desperdícios, o Kaizen e um pouco sobre a metodologia do DMAIC e do PDCA, tá bom? Bom, então como a Aline falou, esse aqui é meu currículo, não pretendo me estender muito aqui, só quero dizer que é muito gratificante ou que é muito importante vocês como alunos, né, assim, ou mesmo quem já se formou, quem já está em processo de consagração da sua carreira, né, ter contato com as pessoas que passaram por isso engrandece, na verdade, no fundo, se a gente for pensar direitinho, é o que o Brasil precisa, né? O Brasil não precisa o Brasil precisa de pessoas que fazem movimentar esse conhecimento, né? Então esse conhecimento ele vai girando, ele vai se movimentando através da participação de todos, e a faculdade tem um papel assim crucial nesse processo, ok? Bom, então primeiramente falando aqui o que é o Lean, né? Como que foi a coisa, né? Então a história começa lá nos anos 20, nos anos 30, na Toyota, né? Então o que nós vamos ver é justamente o que é conhecido hoje como o sistema Toyota de produção, tá? Então basicamente tem 3 conceitos aí que são críticos de se falar, né, ou de se mencionar, que é o Jidoka, é uma palavra japonesa, e ela tem um significado de operador para o processo. Então, se a gente for pensar nisso uma coisa como sendo uma coisa ao mesmo tempo simples, né, operador para o processo, é uma coisa meio complexa, né? Imagina qualquer indústria brasileira, o operador para o processo, é greve, né? Então, na verdade, é mais do que isso. O operador ele participa tanto do processo que ele tem condições de parar o processo. Então, se está na linha de produção, se tem a noção de que alguma coisa está saindo errado do ponto de vista de qualidade, então ele para o processo. Então, o Jidoka é uma palavra forte que se refere exatamente a isso. O Kaizen é uma outra palavra também muito forte, nós vamos ver uma tela específica dela, mas ele significa exatamente isso, a melhoria contínua. Então, tudo tem que se buscar melhorar, né? E o Just-in-Time, é um conceito que envolve entrega no momento certo. Nem muito antes, nem muito depois. Isso significa, no final do dia, né, um estoque menor. Então, sempre quando a gente vai falar em engenharia de produção, em processos otimizados de manufatura, estoque é uma das coisas que tem que ser repensada, tá? E nós vamos até falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, então existiu um engenheiro dentro da Toyota, que é o Taishi Ono, que ele percebeu que existiam possibilidades de melhoria, tá? E aí ele que foi o criador, vamos dizer assim, do sistema Toyota de produção, que é muito conhecido, muito falado em todos os ambientes operacionais, né, em todos os ambientes fabris. Então o sistema Toyota de produção ele existe graças a iniciativas, né, desse engenheiro ali da Toyota, tá, ok? Lá no início do século passado, né, dos anos 1940. Né? E ele amadureceu essa ideia e revolucionou a produtividade, afetando ali a Toyota japonesa e também as outras indústrias, outras empresas, né, fora do Japão. Ok? E basicamente se relaciona com enxugar os custos necessários. Então esse termo enxugar, que depois foi cunhado, né? Então o modelo foi sucesso não somente no Japão, mas também em empresas de todo o mundo. Em 1990 foi cunhado aqui, né? Foi definido um nome em inglês para isso, ocidentalizado, né? Na verdade, aquilo que estava dentro da cultura oriental, né? E esse Jidoka é uma delas, por exemplo, foi traduzido para as indústrias americanas e do resto do mundo. Okay? E o Six Sigma também foi meio que vamos dizer assim, porque hoje em dia você tem o Lean Manufacturing, e você tem o Six Sigma, né? Então, o que se busca tentar é trabalhar com os dois. Então, a abordagem do Six Sigma, apesar de ter sido criada em décadas de 30, em momentos diferentes, foi desenvolvida na forma prática pela Motorola. Então, são duas indústrias aí bastante fortes, né, e bastante diferentes no seu tipo de produto, né? Então, na década de 80, com o objetivo de reduzir a taxa de falhas no seu produto. Okay? Então, uma tela que mostra bem isso é essa daqui, né? Então, o Lean Manufacturing significa manufatura enxuta, né? Que é o sistema de produção, então a filosofia focada na redução de desperdícios.
nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso, sobre o que são as ineficiências, o que são os desperdícios, mas imagine esse soldado, né? Uma foto que ilustra bem isso, né? Quanta ineficiência não tem nisso, né? O soldado mais antigo, né? Da Primeira Guerra, aí, ó, a mochila do soldado, né? A bota, como que é hoje, né? Então a gente pode perceber assim, quanto que se enxugou em termos de melhoria nesse processo, ok? E o Seis Sigma ele tem uma função um pouquinho mais voltada para a variação do processo. Então, a metodologia que utiliza conceitos de estatística, e aqui vale mencionar, né, que às vezes a gente na faculdade tem muita aversão, né, à matéria de estatística. Eu diria para vocês que quem está na área da qualidade, quem está na área de melhoria de processos, não fuja da estatística, porque realmente é a matéria que dá base para o Seis Sigma. Okay? Então, entender como que é a variabilidade do processo com o objetivo de reduzi-lo. Né? Então, em alguns momentos, o Seis Sigma é mais crítico, em alguns produtos o Seis Sigma é mais crítico, em alguns momentos o Lean Manufacturing, em todos os momentos, eu diria, o Lean Manufacturing é mais crítico. Não somente no Fabril, pode ser também o que se chama hoje o Lean Office, né, que é a melhoria de processos em sistemas, em escritórios, né, de uma forma geral. Tá? Então, ambas buscam identificar e tratar falhas das ineficiências e a maior parte consideradas como inofensiva e parte do processo. Vocês vão perceber que boa parte das coisas que a gente vai chamar aqui de ineficiências, com perdas, a gente está acostumado a fazer muito como sendo normal, faz parte do processo, ok? Bom, aí nós falamos em cultura, né? A grande dificuldade é de pensar assim, como mudar a cultura? Porque uma coisa é assim, no Japão, né? No Japão a pessoa já nasce pensando em melhoria, já nasce pensando em organização, em rotina, não é bem assim. E também, ou também é assim, mas como mudar isso? Então esse é o ponto que a gente começa falando aqui, antes de falar do Lean, vamos falar de cultura, né? Então, o que é cultura, né? Então, a gente entende cultura como sendo, assim, a leitura, né? Livros, ou artes, histórias, cinema, música. E os índios, então? Não tem cultura? Não. Então, cultura não é bem isso. Né? A cultura é uma rede de significados que dá sentido ao mundo e que cerca um indivíduo. Essa rede, né, que está ali, engloba todos os diversos aspectos, como, por exemplo, a crença, valores, costumes. Então, não adianta querer forçar a barra, tem que ser uma coisa pensada, ok? Aí eu tenho um exemplo aqui para mostrar para vocês, né, que até algum pouco tempo atrás não tinha essa faixa vermelha, né? Você para para o pedestre, né? A gente vai pensar assim, bom, se for na faixa vermelha eu até paro, né? E tem gente até que exagera nisso, espera passar, mas você para. Né? Por que você para? Né? Porque a cultura nossa, ela foi modificada nesse sentido. Tá? Então, como que mudar essa cultura? Né? Como fazer para mudar essa cultura? Né? É importante para você? Está claro que existe alguma coisa ali que é crítica do ponto de vista operacional, né? O que impacta você? Né? No caso ali da travessia, é uma vida humana, né? Não é um poste, não é um outro carro, é uma vida humana. Já começa a ter, assim, pô, calma, é importante isso, né? Tem uma questão de educação, né? A gente pode pensar assim, pô, legal, eu estou começando, eu estou fazendo a minha parte em termos de educação, né? Então, isso é importante. Se tudo isso não é importante, tem a multa, né? Se você atropelar alguém, ou mesmo avançar, você pode ser multado. Então, o que a gente pode fazer uma analogia disso aqui para uma indústria é assim, né? Os colaboradores sabem da importância das melhorias? Será que muitas vezes empresários ou gerentes, né, diretores, assim, têm a percepção de que não adianta, o pessoal que trabalha comigo, eles são todos muito pensamento mente fechada, não aceita melhoria, não tem jeito. Será que eles entenderam qual que é a vantagem que se tem? Então, o grande ganho é justamente atrás de quando você demonstra a importância que ele vai ter. Tá? Então, sabem o impacto das suas ações na qualidade do produto. Muita gente monta, né, trabalha na indústria, faz uma determinada operação, mas não sabe que, por exemplo, se ela não conferir o tipo de aperto que deu no parafuso, ou se colar torto, ou se prender, muitas vezes ela não consegue sentir, né, o que o cliente entende como sendo importante. Sabe quais são as ameaças do mercado? Então é uma analogia que eu estou fazendo aqui para mostrar para vocês o que acontece, né? Então não adianta simplesmente impor a mudança.
né? Tem que ser uma coisa que é absorvida naturalmente, e muito melhor quando há participação de todos, tá? Então, alguns benefícios do Lean Manufacturing, tá? Participação dos colaboradores, começa aí. Então, um local saudável para trabalhar. Então, tendo essa percepção que esse local está ficando mais saudável, os próprios trabalhadores vão querer contribuir, né? Melhora o aproveitamento das suas capacidades, custo de produção reduzido, e mais destaque perante a concorrência, né? A cultura enxuta, né? Que é o Lean Manufacturing, né? ou manufatura enxuta em português, reflete uma nova postura dos funcionários. Esse é o ponto principal, a mudança da postura dos funcionários. Lógico que antes disso vai ter que vir a postura também da diretoria, da gerência, né? Mas é uma coisa que a movimentação é maior embaixo do que em cima, né? Nos níveis superiores existe, obviamente, uma mudança de conduta e tudo, mas a mudança efetiva que ocorre é vamos dizer, no chão de fábrica ou na operação. Okay? Algumas coisas mais práticas aqui do ponto de vista de benefícios que a metodologia traz é o mapeamento dos processos, elaboração de fluxos contínuos, né? Produtividade otimizada, com qualidade, né? Produção sob demanda do cliente. Esse é um ponto que está relacionado com o just-in-time, que assim, eu vou fazer com que minha produção não seja empurrada, mas seja puxada. O que isso significa? A produção puxada é aquela em que eu produzo para estoque. Uma hora eu vou vender essa produção para estoque. Então, o que o Lean prega? Prega assim, eu só vou produzir se eu tiver uma ordem de produção, uma ordem de venda, uma ordem de produção estabelecida. Parece ser um pouco perigoso demais, e de fato é. Então, para isso você tem que se preparar. Tá? Nós vamos passar um pouquinho sobre isso. Então, melhoria contínua consistente, né? Qualidade dos produtos e serviços. Então, tudo isso aqui são benefícios que o Lean vai trazer de forma automática, tá? E a primeira coisa que eu queria destacar é a agregação de valor. O que é agregação de valor, né? Então, dentro do Lean, para dizer aqui, o Lean é uma metodologia que rompe com o formato simplificado da produção em massa. Se vocês lembrarem, né, que a produção em massa começou lá na virada do século passado, né? Então teve a Revolução Industrial, ali foi, né, o que se chama da indústria 2.0, né, que ela começou a ser industrializada, né, ela começou a ser produzida de forma, deixou de ser artesanal, que é a 1.0, 2.0 transformou isso de uma forma mecanizada, né? Então essa mecanização, ela obviamente foi uma revolução, mas ainda tinha uma coisa que era crítica, que era entender o que o cliente quer. Então, quando se fala aqui em produção em massa, se pensa logo no Ford, né, na produção Ford. A produção Ford, como muitos já devem ter ouvido falar, o cliente podia escolher qualquer cor de carro desde que fosse preta, e é bem isso aí mesmo, você não tinha variação, só tinha um modelo só. Então, esse modelo, tudo bem, ficou, para a época, para o tipo de condição que se tinha, estava ok. Mas nos dias de hoje, ou já há algum tempo, a gente não consegue mais considerar que uma montadora venda um carro de uma cor só. Não tem como se pensar nisso, né? Então, o Lean, isso nós estamos falando dos anos 20, 30, 40, né? O Ford, ele começou a linha de montagem ali nos anos 10. Então, estava muito ali contemporâneo, né? O sistema americano ficou muito tempo trabalhando com a linha em série, não com uma cor só, mas com a linha seriada. Então a linha seriada, ela sempre esteve muito presente na nossa indústria, e ainda é. Se você for, eu acredito que o local onde vocês atuam, ou já passaram, fatalmente você tem aquela máxima dizendo, a gente não vai ficar podendo mudar o modelo que está sendo produzido, porque tem que preparar a máquina e tal. Então, sim, é uma cultura que nós temos de trabalhar em série e não ficar mudando, ok? Então, ferramentas que alteram isso é justamente o Just-in-Time, o Kaizen, o 5S, né, que nós vamos falar um pouquinho, produção puxada, que eu acabei de comentar agora, e outros que mudaram o meio de produção em todo mundo, tá? Mas o fluxo de agregação de valor, que está totalmente relacionado com isso, que assim, é um dos seus principais fundamentos, significa vender junto com o produto, não somente o produto, mas vem a inovação, vem valores, vem diferenciação, qualidade, satisfação e principalmente a experiência com o produto adquirido. Então o cara, né, a pessoa que compra um produto,
ele tem uma experiência com aquele produto, ele queria aquele produto, né? Então ele tem algumas características que ele espera ter aquele produto, né? O que faz com que que torna a marca assim, famosa, né? Um fã da marca, independente de valores monetários, né? O cara paga mais caro, mas mesmo assim ele quer continuar pagando aquela marca. Tá? Então tudo se resume em entender a necessidade que o seu cliente tem e fornecer tudo aquilo que ele espera e, quando possível, melhorar essa vontade do cliente, né? O que se chama ouvir a voz do cliente, ok? Então, né, vamos pensar assim, o que é isso, né? Para entender se a atividade fornece valor ou não, então, vamos pensar assim, o cliente pagaria por saber que você faz essa atividade? Então, essa atividade agrega valor se você responder sim para essa pergunta, né? Se a resposta for afirmativa, então aquele trabalho deve ser mantido. Então, se eu tenho uma oficina mecânica, por exemplo, né? Então eu poderia pensar assim, ó, fazer o serviço que foi acertado dentro do prazo é o esperado pelo cliente. Então, fazer isso é o que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que manter isso. Né? Montar, eu tenho que continuar montando. Né? Ajustar, eu tenho que continuar. Tudo isso são coisas que transformam, são ações que transformam matéria-prima ou um estado na condição final do produto. Então, isso agrega valor. Tá? Se a resposta é negativa, é provável que a atividade não forneça nenhum valor do ponto de vista do cliente. Então, ela precisa ser eliminada ou, pelo menos, melhorada. Nós vamos ver alguns detalhes disso aí, tá? E aí surge uma oportunidade de melhoria. Tá? Então, no exemplo da oficina, olha só, limpar o setor entre as manutenções. Isso o cliente paga por isso? Não paga, né? Mas é uma ação necessária. E ele pode até, se o cliente for na oficina e ver tudo sujo, talvez seja um fator negativo até, né? Refazer o serviço sempre que erra em um diagnóstico, né? Cometer um erro, né? O cliente não paga por isso de forma alguma, né? Fazer o serviço ele paga. Limpar antes da entrega, bom, muito melhor, né? Então é serviço extra, tá? Então só para exemplificar nesse ponto daí, tá? E aí a gente classifica o agregar ou não agregar em 3 tipos. Então nós falamos o verdinho lá que agrega, tá? Então o valor agregado, atividades que o cliente paga para realizar. Então muda o tamanho, muda a forma, o ajuste, posição, tudo aquilo que transforma um material ou, né, ou um estado em um benefício para o cliente, né, o que ele vai perceber é um valor agregado. E tem 2 tipos que não agrega. Então, sem valor agregado, tem o NVA e o BVA, que é o No Value Added, que você pode traduzir em português aqui, que não agrega valor, e o BVA, que é o Business Value. Isso aqui assim, ele agrega valor somente para o negócio, não para o produto. Então, não agrega um valor, é aquele que não que não satisfaz o cliente e nem a fábrica, a empresa que você está, né? São as atividades que consomem tempo e recursos, mas não satisfazem o cliente. E que não agregam valor, mas são necessárias para o negócio, é assim, as que não são possíveis, pelo menos ao momento, serem eliminadas, mas que precisa para o negócio, ok? Aí a gente pode pensar aqui alguns exemplos, até voltando para a nossa pequena oficininha com um pouquinho mais de detalhe, né? Não agrega valor. Então, por exemplo, todas as filas, todas as esperas, preencher formulário, deslocar para buscar ferramenta, deslocar para buscar matéria-prima, corrigir falhas, tudo isso daqui, tudo isso que está em vermelho aí são ações, atividades, parte delas, poucas, né, no total que a gente tem, que precisam ser eliminadas, elas não agregam valor, o cliente não paga por isso. Atividades que não agregam, mas que são necessárias, como por exemplo, limpar o setor, é uma coisa que precisa, né? O cliente não paga por isso. Muitas das vezes, lógico, aí tudo depende também do tipo de produto, tá? Se você tem um restaurante, por exemplo, a limpeza, ela agrega valor, né? O cliente paga por um ambiente limpo, senão ele vai em outro lugar, né? Inspecionar também é uma coisa que não agrega valor na maioria das vezes, tá? Tem até uma intervenção aqui no testar, porque inspecionar naturalmente não agrega, mas eventualmente o cliente paga por uma inspeção. Ele paga por uma verificação do produto dele durante o processo, por exemplo. Então, isso agrega valor, porque vai ter um certificado, né? E ele vai acompanhar isso, né? Estocar nunca agrega valor, mas é necessário. Como é que eu vou eliminar o estoque de uma vez por toda? Não dá, mas precisa ser eliminado. Transportar
troca de ferramenta, troca de produto, né, abastecimento de uma forma geral, e coisas que agregam valor, né, pensando aqui no exemplo do nossa oficina, então montar, lubrificar, né, diagnosticar, ela agrega valor, testar pode ser ou não, então existe uma classificação, essa classificação toda ela precisa estar atrelada ao tipo de produto que está se fazendo, mas no geral ela não agrega, ou ela agrega, né, dependendo do tipo de que você faz. E a mesma coisa a classificação, ok? Então, aí a gente vê aqui assim, né, essas três classes de uma forma um pouquinho mais elaborada. A parte que agrega valor é tudo aquilo, etapas que acrescentam forma, como foi dito, né, que dão vantagem competitiva, né, o cliente paga mais ou nos dá preferência se ele fizer toda aquela atividade. Então, essa verdinha, ela já existe, já está boa, mas a gente tem que otimizar sempre. Tá? Então, óbvio que não dá para deixar passado. Vindo da esquerda para a direita, eu vou ter ali o amarelinho com não agregar valor, mas são necessárias. Como atividade que reduz o risco, por exemplo, né? Eu vou ter, por exemplo, requisito técnico funcional do produto, né? O processo romperia se eliminar da atividade. Então, essas são atividades que eu preciso ter, né? Então, não dá para eu tirar, mas eu posso reduzir, né, pessoal? Então, dá para eu tentar fazer uma redução dessas atividades, né? Atividade que é exigida por lei, por exemplo, então eu tenho que ter, não tem jeito, ok? E tem aqui no canto mais esquerdo aí da tela, que é o vermelhinho aí, que são atividades que não agregam valor, que aí são geralmente defeitos de retrabalho, excesso de produção, transporte, esses itens aqui nós vamos ver com um pouquinho mais de detalhe aqui na frente, tá? Que são basicamente os 8 desperdícios do Lean. O sistema Toyota de produção, o STP, ele tem 7 desperdícios, nós vamos falar de 8, e algumas pessoas até colocam mais alguns outros, vamos falar disso, tá? Bom, entendendo um pouquinho sobre falando um pouquinho mais aqui sobre a agregação de valor, dentro do lead time. O que é o lead time? É o tempo de entrega. Então, o custo de produção do serviço está relacionado com as suas operações, tudo bem. Porém, ele leva em conta o tempo total dos processos, tá? Então, se eu demoro 30 dias para entregar um determinado produto, esses 30 dias eu estou fazendo coisas durante esses 30 dias, então ele tem custo envolvido nisso, tá? Incluindo tanto operações que agregam como operações que não agregam valor. Okay? Então, como seria o reflexo de se eliminar tempos gastos em operações? Essa é a pergunta boa de se fazer. Então, o processo inteiro seria otimizado? O custo seria reduzido? Talvez. Vamos pensar? Olha, então eu tenho aqui o seguinte, né? Eu tenho aqui, vamos supor que eu tenha 30 dias para produzir uma determinada atividade, operação, um produto. Então eu tenho ali preparação de material, tenho transporte do material, tenho desmontagem. Se eu for observar, o tempo que agrega valor desses 30 dias pode ser contado muitas vezes em minutos, pode ser contado em horas, assim, são poucas, é uma parcela muito pequena em cima do total. Ok? Então, se a abordagem do Lean em cima disso é o seguinte, ó, então eu vou pegar todas aquelas atividades verdinhas e vou agrupar, só para fazer uma análise, né? E eu vou ter aqui ó, as atividades que não agregam valor de uma forma geral. Então, nos 30 dias, muitas vezes o foco tradicional, ele reduz tempo na etapa que agrega valor. Então, por exemplo, né, eu faço, sei lá, soldagem, e aí eu compro um robô para soldar. Beleza, pode ser que o robô me gere uma qualidade, pode ser que o robô me gere uma condição favorável em termos de produto em si, mas o tempo que eu vou reduzir é muito pequeno em cima do total. Como, de novo, muitas vezes é importante. Mas nem sempre, a visão o foco do Lean é trabalhar na redução nessa etapa cinza aqui, né? Etapa que é a etapa que não agrega valor. Então eu tenho que, por exemplo, diminuir o transporte, diminuir os erros. Vamos entender um pouquinho melhor isso daí. Como? Como que o Lean trabalha nisso? Ele trabalha nisso através de algumas ferramentas, né, ou de várias ferramentas, tá? Não vou me ater às ferramentas como um todo, mas, ó, produção puxada, que eu acabei de comentar, o Kanban é uma palavra japonesa também, que está relacionada com o Just-in-Time e relacionada com a produção puxada, na qual você tem uma redução de estoque, tá? Então, trabalhar em células, trabalhar com o TPM, que envolve melhoria no processo produtivo através da manutenção preditiva, ou manutenção preventiva executada pelo próprio operador, qualidade do fornecimento. O SMED é uma ferramenta que trabalha assim com a redução do tempo da troca de ferramenta. Eu falei lá no começo que as empresas de hoje, elas buscam, não, vamos produzir um lote grande porque não precisa ficar mudando máquina. O SMED resolve isso, ou trabalha em cima disso. Trabalha no sentido de trocar uma ferramenta de forma rápida.
tá? Balanceamento de carga, padronização do trabalho padronizado, né? Redução dos lotes, trabalha com lote pequeno. Então, isso aqui é totalmente oposto do que Ford falava. Então, se eu vou produzir lá na sua carro preto, né? E nos dias quase que de hoje, alguns anos atrás, os americanos trabalhavam com, vamos produzir 1000 carros amarelos e depois mais 500 verdes. Não, as linhas de montagem hoje, mesmo as que não seguem na risca o sistema Toyota de produção, um carro é vermelho, depois outro carro é verde, depois outro carro é amarelo, depois outro carro é azul, e isso quando não tem modelos de carros diferentes. Então, troca rápida da ferramenta e a redução de lotes ela é necessária, porque as pessoas não esperam mais, ela quer a cor dela, não tem essa de esperar. OEE é a disponibilidade de equipamentos, Puka-Oe-Oke, que é uma palavra japonesa que significa dispositivos à prova de erro, então a pessoa errar menos, né, não permitir que se gere o erro. 5S, nós vamos falar um pouquinho do 5S, controles visuais, são coisas que estão, algumas das ferramentas têm mais, né, como se fosse um aspecto, uma forma de melhorar todo esse processo, ok? Tudo bem? Então isso sobre agregação de valor, né? Aí a gente vai discutir sobre desperdícios e ineficiências. Existem 3 palavras japonesas também, né, que se referem a ineficiências, tá? O muri, né, é uma palavra que está relacionada com excesso, com sobrecarga. Então, muitas vezes a gente está trabalhando com a capacidade acima do que a gente pode produzir. É claro que alguma coisa vai estourar, né? Então, como se fosse um caminhãozinho aí, né, que está com muito peso, na qual ele não consegue tudo isso. Então, ele vai ter um problema. E falando ainda, principalmente em montagens manuais, né, a máquina humana ela tem um limite, sim. Tem pessoas que aguentam mais, tem pessoas que aguentam menos, mas a máquina humana ela tem um limite. Ok? Então, esse é o Muri, que é trabalhar com a sobrecarga. O Mura, que é trabalhar com muita variação. Nessa parte aqui, o Seis Sigma atua muito forte, que é você entender por que tem essa flutuação. Né? Isso causa indisponibilidade de recursos, incerteza. Um dia você está com 4, outro dia você está com 2 toneladas, aqui no caso. Né? Então, muitas vezes, essa variação ela tem uma origem e é tratável. Então, dá para mexer nisso? Dá. Então, os 2 primeiros é o Muri e o Mura, um é sobrecarga, o outro é inconsistência na frequência, né? Na variação. E o terceiro, que a gente vai analisar um pouquinho mais detalhado, que é o Muda. O Muda são os desperdícios, tá? São as falhas. A grande maioria está trabalhando nas perdas, nas falhas, né? Então, falha de carregamento, falha de deslocamento, e assim nós vamos ver algumas dessas falhas, tá? Sem ineficiências, ou poucas ineficiências, seria um processo fluido, previsível, né? O nome do Mura, né? E contínuo. Então, isso sim seria um processo com poucas ineficiências, ok? Bom, pensando então, eu falei ali que são 8 desperdícios do Lean, né? Vamos entender quais são elas, tá? E vocês vão perceber que cada uma delas que eu falar, vocês vão perceber, realmente tem isso lá, tem isso lá. Olha só que coisa, ó. Produção em excesso. O que é produção em excesso? É produzir muito cedo ou processamento em lotes grandes. Então, algumas vezes a gente faz o seguinte, ó, eu preciso produzir 50 peças, mas, ó, quer saber, eu vou fazer 52, porque vira e mexe, acontece de uma falhar, uma faltar, o cliente pede a mais, ou senão o operador, ele mata a peça, né, ele monta errado, então eu vou fazer 52. Aí chega lá na frente, não teve nada disso, né, sobra 2. Aí fazer o que com essas 2? Vamos estocar. Então, esse é o processamento em excesso, tá? E dentro do escritório também tem, muitas vezes a gente faz assim, por exemplo, eu vou fazer um preenchimento de um formulário, e aí você coloca assim, o RG, aí deixa eu colocar o CPF também, só para confirmar. Aí o cara tem que colocar o RG, tem que colocar o CPF. Precisa mesmo? Então esse é o processamento em excesso, fazer mais do que o necessário. Transporte, assim, todo deslocamento mesmo, tá? Qualquer transporte não essencial, a gente não pode reduzir ao máximo, porque senão, né? Bom seria uma fábrica na qual a gente não tem deslocamento nenhum, mas não tem como, ela tem que sair, entrar num lado e sair no outro. Então o transporte é todo o deslocamento que existe tanto dentro da fábrica e num ambiente de administrativo, de escritório, a gente podia pensar o e-mail como sendo o transporte. Ou a pessoa levar uma informação a determinado local. É o transporte, eu estou deslocando coisas. Muitas vezes a gente manda muitos e-mails, responde, aí depois volta, aí a pessoa responde ok, aí depois a outra responde muito obrigado pela resposta. Então esses transportes, essas movimentações, elas acabam sendo muitas vezes desnecessárias.
Então, estoque. O estoque é sempre ruim, tá? Vamos pensar dessa forma. Eu sei que tem gente da logística que nos ouve, mas o estoque é sempre ruim. Mas é um necessário, não tem jeito, precisa de ter estoque. Ele serve como um regulador, ele serve como um nivelador mesmo, né? Então, o supermercado de suprimentos, produtos acabados, tá vendo? Se eu faço produção empurrada, né, eu tenho que, acaba sobrando, né? Então, o estoque ele é sempre ruim, tá? Falar de processo, materiais em processo, estoque em processo é o pior deles, que é o processo que não é nem produto acabado, nem matéria-prima, está no meio do processo, é o pior deles, tá? Então, a espera. A espera, como o nome vai dizer, né? Esperar por coisa, esperar por peça, por documento. Imagina, né? Eu estou no pé da máquina, eu tenho uma fila de material esperando. É tempo perdido, né? Então, é um desperdício. Espera por assinaturas, espera por liberação, isso tudo é tempo perdido, né? São desperdícios que ocorrem no nosso dia a dia e contribuem para o lead time, tá? Lembra? O lead time é o tempo de entrega. Se eu falei, não, meu prazo de entrega é 30 dias, então se refere exatamente a isso. Okay? Processamento desnecessário é quando você faz uma coisa que não precisa, o oposto do produção em excesso, praticamente. Então eu tenho assim, eu faço uma ação e aí eu tenho que fazer alguma outra para complementar aquela primeira. Né? Então, por exemplo, é muito comum na fábrica eu ter formação de rebarba, então injetoras, né? Aí a pessoa vai lá e tem que tirar a rebarba. Poxa, será que não dá para regular a máquina de tal forma, ou criar um molde, né, na construção do molde, ou definir parâmetros que não gere a rebarba? Então esse é o ponto, é uma atividade que você está fazendo a mais. Ou mesmo, às vezes, adicionando inspeções, aprovações, né? Então, eu tenho, por exemplo, eu tenho um documento, eu assinei, e aí eu peço, o meu chefe assinou, e eu tenho que pedir para o meu diretor assinar também. Precisa? Não dá para confiar? Né? Então, ou mesmo assinatura, nos dias de hoje, né? Não dá para fazer um PDF né, validado, ou alguma coisa do tipo, precisa ter assinatura. Então, esse é o ponto que se pergunta, tá? Defeito é para fazer produção com defeito mesmo, né? Fazer coisa errada, fazer sem cuidados, né? Da qualidade. A qualidade é básica, né? Aí nesse ponto aqui já não tem nem mais o que discutir sobre qualidade, né? Qualidade é uma coisa que já nasce ali do berço, né? Então, movimentação. Movimentação, pessoal, aqui do inglês é motion, tá? Então é diferente do transporte. O transporte é o deslocamento mesmo, o movimentação é qualquer movimento que se faz que não agrega valor, né? Então, procurando peça, eu tenho que levantar para pegar uma ferramenta, tenho que levantar, nós vamos ver um pouquinho no 5S disso, eu tenho que ter as coisas perto, né? Eu tenho que esticar o braço e pegar, esse é o ponto ideal. Mas muitas vezes não tem como, né? Dependendo se a produção também é seriada, enfim, tem todas as dificuldades envolvidas nesse aspecto. Mas a movimentação é isso. Tudo aquilo que você se desloca. Às vezes no escritório você tem que ir pegar um documento que está em outra sala. Então tem que pensar bem isso, tá? E o oitavo tipo de ineficiência, ou desperdício que existe no Lean, foi adicionado depois. Tem algumas pessoas até adicionam alguns outros, mas o intelecto é uma coisa que é bastante interessante. Muitas vezes você tem pessoas que trabalham em uma atividade que ela não é preparada, ou o oposto, ela está super preparada para aquela atividade. Né? Então, ela vai acabar se desmotivando. Né? Então, não utilizar totalmente o tempo e o talento das pessoas, né? Como falta de treinamento, né? Ou, por exemplo, sugestões e tudo mais. Ok? Então, esses são 8 tipos de desperdícios muito famosos. É muito importante que vocês compreendam isso, tá? Eu vou, inclusive, depois deixar um material disponível para vocês, que vai meio que resumir um pouco isso que eu estou falando. Isso aqui é uma tela que está presente, né? Tem processos de manufatura, processos transacionais, e aqui, para quem quiser decorar, tem aqui um downtime, né? O downtime em inglês seria parada. Então, esse acrônimo aí, ele é em inglês, está voltado no inglês, mas ele serve muito bem, é fácil de lembrar, porque é defeito, produção é overproduction, depois tem o wait de espera, aí tem o non-talent utilized, né? Então assim, talento não utilizado, transportation, depois tem o environment, depois tem ali o motion, que eu comentei, e o E, que é o processamento desnecessário, que é o extra work. Então aí, para cada um deles tem aqui, né, como eu comentei, esses exemplos que estão aqui são basicamente o que eu falei para vocês, ok? Bom, então esses são os desperdícios. E se a gente observar assim dentro do muda, né, no mudar, né, na palavra japonesa, por que é importante entender isso? Eu falei para vocês que o estoque é sempre ruim, né? Então como funciona o processo, né?
Aqui tem uma analogia bastante interessante, a gente vai ver isso aqui de alguns formatos diferentes, em alguns livros de engenharia de produção, e funciona assim, imagina que eu tenho um rio, né, e eu preciso passar por esse rio, né, então o nível do estoque é esse nível, o nível do rio é o nível de estoque, tá? Então, o nível do estoque, ele esconde os problemas, como se fosse o rio. Então, quanto maior o estoque, menos problemas eu tenho. E é o que a maioria das empresas faz, tá? Então, eu não trabalho com produção puxada, eu trabalho com produção empurrada, vou colocar material para estoque. Então, eu preciso ter material. E não é just in time, porque ele já entrou, já está uma semana, 2 semanas parado no estoque, e eu vou trabalhar. Então, assim, todas essas falhas, né, problema com fornecedor, máquina parada, baixa qualidade, o setup longo, formação de sucata, processo incapaz, produtividade baixa, né, todos esses problemas, eles ficam encobertos por esse rio. Mas não tem problema, porque o estoque é alto, então o barco passa tranquilo. Então o que a gente quer, o objetivo, né, o que se fala isso aqui, né, é trabalhar com um estoque o mais baixo possível. Só que para baixar esse estoque, eu preciso de observar essas coisas, né? Então, eu não vou, se eu tenho problema de fornecedor, eu tenho que resolver isso, se eu tenho baixa qualidade, se eu tenho produtividade baixa, ocorrência de máquina parada. Então, ao abaixar o nível do rio, ao abaixar o estoque, essas coisas ficam visíveis. Então, o que o Lean fala, o principal do Lean, assim, é visibilidade. É você entender o que está acontecendo, ok? Então, a redução do nível de estoque faz com que os problemas escondidos apareçam, forçando a sua resolução. Então, no primeiro lugar, é retirar as pedras, né, as ineficiências. Então, você precisa trabalhar com isso, né? Diminuir o nível da água, porque é o nível do estoque. E como é que você faz para retirar essas pedras, né? Aí entra uma outra palavra em japonês, que eu comentei lá atrás, que é o Kaizen. O Kaizen, olha, eu já vou falando para vocês, não precisamos decorar palavras, todas elas não, tá? Mas o Kaizen é bom. O Kaizen é uma palavra extremamente importante, que significa, é a base da coisa também. Ela significa melhoria contínua. Nenhum dia deve passar sem que alguma melhoria tenha sido feita, por menor que ela seja, tá? Tanto para a empresa quanto para o próprio indivíduo. Esse é um pensamento natural lá ocidental, né? Oriental, né? Então a turma, eles já tem um pouco isso da sua cultura, passou por guerra, né? Passou por destruição, é uma cultura milenar, né? Então, assim, já está muito enraizado esse tipo de preocupação, ok? Então, quais são os fundamentos dele? Trabalho em equipe, através do Gemba. Gemba é o local onde a coisa ocorre, tá? Então, não adianta você, como engenheiro de produção, engenheiro de manufatura, ou engenheiro mecânico, elétrico, ou como, né, um atuante na área de melhoria de processos, ficar na sua mesa. Você tem que olhar onde a coisa acontece. E a coisa acontece, se for uma fábrica, é na fábrica. Se for um clube, é no clube, lá, né, nas áreas comuns. Se for no escritório de advocacia, é lá no local onde ocorre, onde se ganha dinheiro, se fala, tá? O Genbutsu é observar o produto real, e o Genjitsu é sempre considerar com dados. Volta aqui o Seis Sigma novamente, tá? Sempre trabalhar com dados consistentes. Ok? Bom, então o que é o Kaizen? É o elemento central do Lean, é uma atividade diária, a meta é eliminar desperdícios nas atividades que não agregam valor, dando poder de mudança para todos da equipe. O Jidoka falando aqui. Ok? A ideia por trás do Kaizen é fazer com que mudanças no chão de fábrica sejam pequenas, mas frequentes, constantes e sustentáveis, tá? Pois ao se fazer mudanças incrementais, o risco de cada mudança se torna menor. Então, muitas vezes assim, a gente faz, vamos trocar essa máquina? Vamos colocar esse robô, como eu comentei? Você impõe, né? Você impôs aquele robô. Muito diferente quando nas estações de solda, o próprio operador fala, quer saber, eu acho que se eu tivesse um suporte para eu aprender aqui, seria legal. Se eu tivesse um segundo cilindro de gás aqui para poder já fazer a troca rápida, seria legal. Se eu tiver, são pequenas mudanças. Pequenas mudanças são, muitas vezes, muito mais efetivas do que mudanças radicais. Okay? Quando atividades de melhoria passam a ser frequentes, né, e parte da rotina, elas impactam positivamente, o resultado final é muito melhor. Basicamente, pequenas mudanças incrementais feitas para melhorar a produtividade e minimizar esses desperdícios, tá bom? Bom, uma outra coisa sobre Kaizen é justamente assim, você pode fazer eventos Kaizen, tá? Você agrupa pessoas, um agrupamento de pessoas para poder estudar o processo e melhorá-lo, tá? Então, algumas ferramentas aí, que é o VSM, né, o Value Stream Map, fazer que é essa figurinha aqui? Essa figurinha que parece uma setinha dessas amarelinhas, esse é o Value Stream Map. É você entender como é que funciona cada etapa, o que agrega valor, o que não agrega valor,
É muito interessante essa ferramenta. Uma outra ferramenta que está aí o diagrama de espaguete, que é esse figurinho de baixo, você entender para onde que vem o produto, a linha vermelha significa, por exemplo, um produto que passa por uma estação, passa para outra, aí no final você percebe o tanto que ele andou na fábrica. Mas esse grupo precisa ter grupo de pessoas habilidosas, pessoas participativas, adepto a dar sugestões, né, potencial criativo, conhecimento do processo, entendimento das dificuldades. Isso precisa estar constante, precisa estar presente. Então você tem que melhorar a cultura através justamente do passar a importância. A pessoa precisa entender essa importância. Pessoas desse grupo que são desmotivadas, apáticas, inseguras, insatisfeitas com o trabalho, se sente incapaz, né? Não vai ajudar em nada, ok? Bom, e como sempre, o Kaizen ocorre no chão de fábrica, ok? Então tem que ver algumas figurinhas aí de pessoas trabalhando no chão de fábrica, são separadas, só o fato de ter a separação das pessoas para estudar, analisar uma falha, já por si só já é uma transferência, já é uma responsabilidade que ela ganha e ela absorve, ela tem como realidade para ela, ok? Bom, então esse é o Kaizen, né? Aí eu queria falar um pouquinho sobre o 5S, não sei se vocês conhecem. O 5S é uma metodologia, né, um programa que tem como base essa prática milenar, esse conhecimento milenar japonês, que eles vão ensinando para os filhos. Então, eles são respeito ao próximo, higiene, segurança, bem-estar, sensatez. Se a gente for pensar, poxa, será que isso é difícil de conseguir? Claro, para algumas empresas, assim, no estado em que elas estão, conseguir isso é quase que é muito difícil, né? Respeito ao próximo. Mas será mesmo? É tão difícil? Não é difícil. Não é difícil. Até porque, quando se percebe os ganhos que se tem, olha, pode ficar tranquilo que a coisa acontece. Bom, mas o 5S é um programa que ele se refere a 5 palavras japonesas, tá? O Seiton, Seiri, Sensou, Seiketsu e o Shitsuki, tá? Se tu precisamos decorar também, eu nem gosto de, quando tem implementações, isso aqui é uma coisa, é a porta de entrada para o Lean Manufacturing, muitas empresas fazem isso, eu posso citar o exemplo de uma empresa de médio porte para grande porte, uma empresa de caldeiraria, uma empresa que naturalmente, quando você fala em solda, né, soldagem, geralmente é um processo sujo, é um processo que requer grande atenção com fagulhas e tudo mais, não é produção seriada, acontece de ter, mas nesse caso não é produção seriada. Então, os ganhos que a gente teve com a implementação do 5S é muito grande. E se você vai perguntar para a diretoria, ok, quais são os investimentos que você fez? O que você comprou aí de equipamento, de máquina? Quase nada. Tudo através da percepção das pessoas e o entendimento delas que o ambiente ficou melhor ou vai ficar melhor e tudo mais, ok? Então, aí tem, né, o Seiton é um senso de utilização, depois tem o Seiri, que é o senso de organização, então você utiliza, você organiza, depois você limpa. E aí tem os dois sensos um pouquinho mais diferentes, que eles têm o senso de padronização e o outro de autodisciplina. Se a gente observar aí o detalhe que é importantíssimo no 5S, é pensar assim, não é limpeza, tá? Limpar qualquer um limpa. O 5S entende e corrige a origem da sujeira e da desordem. Então é entender como que aquela sujeira veio parar ali. Muitas vezes ela não tem como tirar, ou muitas vezes é muito difícil de tirar. Então, observando aqui um pouquinho mais detalhado sobre isso, e nós já estamos partindo para o final, tá? O Seiton, que é o senso de utilização, nós vamos pensar assim, separar tudo que não tem utilidade. Tudo que não tem utilidade, tudo que eu uso só uma vez por mês, uma vez por bimestre, uma vez por ano, então tira fora, ou deixa ela separada, não precisa de jogar fora, mas separa ela do local. Depois tem um segundo senso, e não é nível, tá? As pessoas muitas vezes confundem, nós estamos no nível 1, nível 2. Não, o senso é uma percepção, né? É um senso mesmo, a percepção. Então o Seiri, é a percepção de organização. Quando você entra num local e você vê tudo organizado, né? Você entra numa farmácia, você vê tudo organizado, tudo no seu devido local. Esse é o Seiri. Dá para transportar isso para uma fábrica, essa fábrica que eu posso citar como exemplo, tem identificação de tudo, tem os locais, tem os postos foram identificados, cada coisa tem o seu local.
Esse é o ponto. Uma figura que é bastante representativa do Seiri é o quadro de sombra, né? Então você tem lá a chave de fenda que fica no local dela, você tem a chave de boca, todas as chaves nos seus devidos locais, o paquímetro, tá tudo no seu local. E quando você tira, fica a sombrinha dele lá, por exemplo, esse é o quadro de sombra, né? Então quando você tira, fica identificado que não está lá. Só que nós já estamos na etapa de organização, né? Esse senso. O senso de utilização já foi passado ali, né? Já não tem mais nada que não é útil. Porque o senso de limpeza. O senso de limpeza, o nome é bem esse mesmo, tem que limpar. Mas mais importante do que limpar, e não necessariamente precisa ter pessoas para limpar, pode ser necessário. Mas o importante é o usuário fazer a limpeza. Vale para escritório, vale para fábrica. Okay? Mas ele precisa entender a fonte. Se tem uma gota de óleo pingando ali, todo dia amanhece com gota de óleo, pô, não dá para tentar entender de onde vem essa gota de óleo? Né? Será que não tem um retentor a ser trocado, um ajuste? Não? Então precisa por isso que a parte técnica está sempre muito envolvida com isso, tá? E esses dois azulzinhos aí que são um pouquinho mais especiais, um nível avançado, vamos dizer assim, tem a padronização, que é para você transformar tudo em procedimentos, transformar tudo em conhecimentos reproduzíveis, pode ser procedimento escrito, pode ser um procedimento falado, mas as pessoas sabem como fazer. Ninguém precisa perguntar nada para ninguém. E também a própria identificação serve como padronização. Você entra no local, você olha assim, eu preciso de uma ferramenta. Ah, tá ali, porque ali está identificado lá em cima. Tá? E o Shitsuki, que é o senso de autodisciplina, é um senso, uma percepção de que as pessoas participam. As pessoas gostam de participar. É o último, talvez o mais difícil, mas na verdade ele é o primeiro. Ele é o primeiro a ser atacado. Eu só vou conseguir isso se eu conseguir fazer com que as pessoas participem. Se eu voltar, por exemplo, da minha oficina lá, né, então, ó, no Seiton. Então, por exemplo, eu poderia descartar, ou mesmo separar a ferramenta de manutenção civil. Vamos supor que o cara tem umas ferramentas lá, uma chave grifo, por exemplo. Né? O que ele vai fazer com a chave grifo na manutenção mecânica de automóvel? Não tem, né? Não precisa. Então ele pode tirar. Ou, eventualmente, ele pode guardar num local específico, né? Mas o ideal é que essa chave não fique no Gemba, né? No local onde a coisa acontece. Ok? Dentro do Seiri, né, que é o de organização, fazer quadros de ferramentas úteis no dia a dia. Não adianta eu fazer... e aqui é um ponto, tá? Não adianta eu transformar a minha oficina mecânica numa farmácia, né? Eu tenho todas as ferramentas, inclusive a chave grifo, colocar lá. Não adianta, porque não faz sentido. Eu vou ter muita coisa e vai ficar difícil de achar. O objetivo principal do 5S é reduzir o desperdício de movimentação. Tudo o que é útil, eu deixo a um braço de distância, ou alguns passos de distância no máximo. Okay? O sensor, que é o senso de limpeza, manter o chão livre de peças, de graxas, no caso aqui da nossa oficina, é um exemplo. Ok? Aí o senso de padronização, né? A gente pode identificar os locais, é uma forma de fazer esse senso aí o Seiketsu. Eu posso também fazer um livro, né? Onde eu olho lá, ó, se eu vou fazer uma troca de carburador, eu tenho que fazer isso, né? Então está tudo padronizado, ok? E um exemplo aqui de autodisciplina são ações de Kaizen, participação do pessoal, ok? O pessoal sabe o que está acontecendo. E todo o 5S, ele funciona através basicamente de auditorias, né? As pessoas vão no local para identificar se as coisas estão sendo feitas. Então, ele verifica se as pessoas estão por dentro do que está acontecendo. Tanto fatores positivos como fatores negativos, ok? E aí a gente vai aqui para a última parte aqui, que nós vamos falar um pouquinho sobre mudanças e melhorias. O que são mudanças e o que são melhorias, né? Olha o que Einstein dizia, né? Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e achar que nós vamos ter resultados diferentes, né? Então a gente vai ver o Seis Sigma está aqui também. Então, consistência. Eu sei, se eu estou fazendo uma determinada forma, ela vai dar sempre um resultado de acordo com aquela atividade, né? É impossível melhorar alguma coisa sem que se faça uma mudança. Então, a melhoria vem depois da mudança. Melhoria requer uma mudança. Entretanto, nem todas as mudanças são melhorias. Então, eu posso mudar alguma coisa, mas eu não estou melhorando nada, tá? Então, precisamos tomar cuidado com isso. Algumas melhorias estão ao alcance da mão. Essa figura aqui é bastante interessante e a gente pode entender da seguinte forma, né? Que assim, essas melhorias são como exemplos de todos os que sabem, só que nunca resolveram, né? Então, por exemplo, sei lá, na minha oficina lá eu tenho
o preenchimento, a pessoa tem que preencher um formulário lá que pergunta o endereço da pessoa, o nome do pai, o nome da mãe. Precisa disso? Não precisa, né? Então dá para você enxugar. Isso aí são frutos que estão no chão, o vento derruba, né? Então são como se fosse você recolher os frutos, né? Lá em inglês eles falam simplesmente como o símbolo da Nike, né? Just do it. Então vai lá e faz. São coisas que você faz com um plano de sugestões, por exemplo. Então projetos mais simples, né? Depois disso conhecidos ou que já estamos acostumados, esse é o ponto. Muitas vezes, olha só que interessante, né? Quem já não viu isso, né? A pessoa faz a operação e aí ele deu um defeito. Aí ela deixa passar o defeito, porque ela sabe que na estação seguinte tem alguém que vai fazer a verificação. Ah, não, o fulano lá, ele já... Isso é comum de acontecer, então ele já põe o batoquinho lá, ele já põe ele já corrige. Né? O cara faz a inspeção e já tem uma tintinha que ele pinta. Não pode, né? Esses desperdícios precisam ser eliminados, assim, com pouca coisa, só com plano de sugestões. Aí depois tem um nível maior, né? Então tem como assim, ó, esse símbolo que está ali, o 2 ali, tá vendo na direita? 2 sigma, 3 sigma, 4 sigma, 5 sigma e 6 sigmas. Os sigmas aqui se referem ao desvio padrão, tá? Se refere, de fato, à variabilidade das coisas, tá? Mas assim, trabalhar até 3 sigma, até 4 sigma, são coisas que você identifica de forma fácil, né? Você só faz, assim, grupo de sugestões, né? Você faz grupo de pessoas que vão analisar e resolver os problemas. Acima disso, 4 sigma, 5 sigma, aí você precisa de trabalhar com um pouco mais de elaboração nas suas etapas, tá? E aí a gente vê então, está escrito aí, o DMAIC, o PDCA, né? São roteiros de melhoria, né? O DMAIC, ele veio junto com o 6 sigma, são 5 fases, sendo que a primeira fase é o Define ele tem definir o problema, né, e as oportunidades de melhoria. Então você vai nessa etapa, você vai conversar, entender o problema, tá? O Measure, que é o 2, é medir o processo existente. Então você não consegue fazer nada se você não medir. Por isso que isso aqui é tudo veio mais do 6 sigma, tá? O 3, né, a terceira etapa que é o Analyze, ele analisa. Então uma vez que você definiu, já está bem entendido qual é o problema, uma vez que você mediu, você sabe mensurar o quão ruim é, a terceira, você vai analisar o desempenho atual. E o Improve, que é o 4, né, que é melhorar, que é o nome da empresa, é o Lean Improve, né? O Prove, ele melhora o processo e acompanha, tá? Então, é a etapa de melhoria efetiva. Tá? E o 5 é você fazer o control, que você vai controlar um novo processo, ok? Essa mesma abordagem de fases, ela tem no PDCA, que é um pouco mais comum. O PDCA é mais simples, ele tem 4 etapas. Só que a gente tem que tomar cuidado com o PDCA, porque ele é muito forte, ele é muito interessante. Tem 4, começa com planejar, com P, o plan. Então você vai planejar ações, né? Ou vai planejar nessa etapa, você entende também qual é o problema, muito parecido com o Define, vai entender o problema, né? E vai também elaborar o P, ele tem o 1 e o 2, ele mede também e define ações, tá? Define as ações para serem executadas. O D é de fazer, é o do, né? O verbo do em inglês, que é de fazer. Nessa etapa você vai executar as ações, né, que você planejou. Aí tem o C, que é um check, que é de verificação. Então você faz você planeja, você executa e você verifica. Nessa etapa, se a coisa deu errado, você volta para o P. Tá? Então você fica circulando sem entrar no A. O A, ele é o A de act. O act, ele também tem um significado parecido com o do, né, que é de agir, mas é o agir aqui de forma a interferir, corrigir. Seria uma tradução mais correta, seria corrigir. Então, padronizando. Tá? Então, planejar, fazer, executar, né, verificar e depois padronizar. É importante padronizar, porque aí vem na figura da direita. O que acontece é o seguinte, o que se fala é rodar o PDCA. Por que rodar o PDCA? Porque você circula nessas etapas, e aí, quando você faz isso, você melhora. Só que ele acomoda por um tempo, né? Ele fica padronizado. Só que você vai sentir que você precisa melhorar mais. Então você roda o PDCA de novo. Ele se estabelece. Aí você roda de novo. E aí, por isso que chama melhoria contínua. E por isso também que chama rodar o ciclo PDCA. Ok? Então, esses são os 2 principais modelos, né, de melhorias, tá? E aí eu pergunto para vocês, finalizando aqui a nossa conversa, né? Como que eu posso ajudar, né? O que eu posso fazer com isso, né?
tendo uma postura positiva, receptiva às mudanças, entendendo como é o processo, né? Agindo de forma participativa na identificação e solução de problemas, tá? Identificando todos aqueles desperdícios lá, vocês perceberam que é muito fácil de identificar, todo dia você vê aqueles desperdícios. E estabelecer boas práticas, né, para eliminar. Atitudes Kaizen, né, melhorar continuamente. Entendendo sua importância para o trabalho. Você é importante para o local onde você atua. Não precisa ser sua fábrica, pode ser um local administrativo, pode ser na família, inclusive, pode ser na igreja, pode ser no ciclo de amigos. Qual a sua importância? Para que você existe? Né? É mais ou menos dessa forma. Né? O japonês vai isso muito forte. E a gente também, as empresas que começam a trabalhar com isso, ela tem isso. Talvez se não 100% das pessoas, a grande maioria das pessoas absorvem isso como uma verdade. Né? Entender a sua importância para o trabalho e a empresa. O que agrega o valor e o que não agrega valor. Aquele tema que a gente falou lá. Então, como, né, pode estar ajudando com a execução de projetos nos seus setores, nas suas atividades. Por fim, né, sendo Lean. Ok? Bom, então, pessoal, essa é o que eu tinha passado para vocês. Espero que isso tenha contribuído. Muito importante a questão de percepção do o que agrega valor. Né? Sabendo o que agrega valor, você vai entender quais são os desperdícios